Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém, amém. Muita alegria. Estamos aqui nesta noite para adorarmos, agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento, irmãos, colocar este culto nas mãos do Senhor. Feche teus olhos, ore ao Senhor nesse instante, busca ao Senhor em oração. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, louvamos a Ti, Senhor, agradecemos o Teu santo nome, só Tu és digno, meu Pai, de ser exaltado. Toda honra e toda glória, Pai, que seja para Ti, Senhor, que as nossas vidas, ó Deus, sejam realmente para testemunhar o Teu amor sobre as nossas vidas, testemunhar o Teu Evangelho, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, podermos, ó Deus, cultuar um culto que realmente agrada a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha penetrar em nossos corações, em nossas mentes, para que a Tua palavra, Deus, penetre e faça morada, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós colocamos tudo aqui esta noite, ó Deus, em Tuas mãos, que nada ocorra, ó Deus, de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a Tua vontade, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, abram comigo no Salmo de número 117. Salmo de número 117. Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé, por favor. Salmo de número 117. Acompanhem comigo, irmãos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia, amém, amém. Irmãos, esse salmo é um convite para que todas as nações e povos louvem a Deus por sua misericórdia e verdade que duram para sempre, irmãos. Esses dois versículos celebram a grandeza do amor e da fidelidade de Deus, convidando a todos a reconhecer a sua bondade. Então, irmãos, nesse instante, vamos entoar o hino de número 47. Vamos louvar ao Senhor com este hino, reconhecendo a grandeza, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Hino de número 47, irmãos.
Amém, Pai. Sim, Pai. Amém, Senhor. Verdade, Pai. Amém, Pai. Sim, Deus. Amém, Senhor. Sim, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Pode se sentar, irmãos. Abra comigo, irmãos, em 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 nos diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz: todos nós somos pecadores, e se dissermos o contrário, estamos mentindo e fazendo da palavra do Senhor que Deus está mentindo, né? E a palavra do Senhor é pura e verdadeira em todo momento, irmãos. Então, irmãos, nós temos que ser humildes o bastante e reconhecermos a nossa dependência de Deus, reconhecermos que Jesus Cristo veio aqui na terra, derramou seu sangue em favor do meu pecado, do seu pecado, irmão. Basta nós reconhecermos que somos pecadores e arrependermos verdadeiramente, que Deus quer que cada um de nós estejamos realmente arrependidos daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. O pecado sempre estará nos rondando, nunca estaremos livres do pecado, somente na glória, mas o pecado nos incomoda, nos deixa triste, deixa o nosso coração triste, e que nós temos que fazer, reconhecer a nossa falha, pedirmos perdão a Deus, se ofendemos algum irmão, pedimos perdão também, né? Então, irmãos, nesse instante, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, reconhecendo a nossa falha, reconhecendo que somos realmente pecadores, curva sua cabeça, momento de contrição, estarmos pedindo, orando nesse instante, uma oração individual, reconhecendo que somos pecadores e carecemos da misericórdia, da graça do Senhor em nossas vidas. Ore nesse instante.
Queria pedir à nossa irmã Dona Neuza que orasse por toda a congregação. Sim, meu Pai. Amém, Senhor. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 9. Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Irmãos, Deus não precisa, do nosso dinheiro, porque Ele é dono do ouro, da prata, de tudo. Ele nos dá e nos tira em inflação de segundos, irmãos. Mas Ele quer a nossa fidelidade com Ele, tanto em nossa vida lá fora, quanto aqui dentro também, dizimando, ofertando. Nós oferecemos também o nosso trabalho na obra do Senhor, e Deus com certeza tem aberto portas para todos nós, com certeza que Deus tem abençoado. Já todos nós passamos por momentos difíceis, mas Deus sempre está conosco. As coisas sempre acontecem, não no nosso momento, mas no momento de Deus. E o momento dele que é perfeito para as nossas vidas. Então, irmãos, no momento vamos estar louvando ao Senhor com mais um cântico. Estaremos também com a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Senhor,
agradecemos aos dízimos e formas, as ofertas, o favor. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Sim, meu Pai, obrigado, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Sim, meu Pai. Sim, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Obrigado, Deus. Sim, ó Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sim, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Glória a Deus. O grupo de louvor está com oportunidade para continuarmos louvando ao Senhor. Amém, boa noite. Amém. Vamos buscar a presença do Senhor através de cânticos. Amém? Aleluia. Silêncio.
Força
Deus, né? Amém. Bom demais sentir a presença do Senhor em nosso meio, né? Nosso coração está preparado para ouvir a palavra e convidar o pastor Anderson. Deus colocou uma mensagem para ele passar para nós esta noite. E antes de estar orando, agradecendo pela vida do pastor, em breve, irmãos, nós estaremos realizando mais um bazar. E se você tem algo em casa que possa contribuir para o bazar, traga para nós, ou entre em contato com a Alessandra, e eu tenho certeza que você estará abençoando alguém, você estará abençoando a igreja, e estará abençoando você também, né? A palavra nos diz que servir é melhor do que ser servido, não é verdade? Vamos, irmãos, em breve estaremos realizando mais um bazar, então contamos mais uma vez, né, com a colaboração dos irmãos. Vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para a vida do pastor, sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Anderson. Aqui, a Deus, o Senhor tem sustentado a vida dele, da família dele, mesmo diante, às vezes, de algumas dificuldades, como todos nós, porque ele também é servo do Senhor, com certeza o inimigo às vezes tenta incomodar a vida dele, mas o Senhor está com ele em todos os instantes, protegendo ele, a vida dele, da família dele. O Senhor continue, a Deus, protegendo, livrando do mal, livrando, a Deus, do inimigo. O Senhor esteja a cada manhã, a Deus, renovando a fé dele, fortalecendo ele e toda a sua família, a Deus, e que eles possam, a Deus, continuar firmes nesse propósito de servir ao Senhor, de conduzir suas ovelhas, a Deus, de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor esteja trazendo a cada dia, a Deus, sabedoria e entendimento a Ele, para que Ele possa, ó Deus, estar transmitindo tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, através da vida desse servo, a Deus. Pai, obrigado, a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém. Alegria estar com vocês aqui mais uma vez, mais este domingo, dia do Senhor, para que juntos adoremos a Ele, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós, como pecadores, fomos resgatados, na nossa vida das trevas, e agora o servimos em sua maravilhosa luz. Essa mensagem, vamos orar pelas nossas crianças, até os anos podem vir à frente, estaremos orando por vocês. Hoje a tia Carol estará com vocês, tenho certeza que Deus vai te usá-la em mais esse momento. Vamos orar? Senhor Deus, agradeço por cada um dos que aqui estão, agradeço pelos seus pais, a Deus que eles desde já, Deus, naquilo que tem sido ensinado, tanto aqui quanto em seus lares, permaneçam firmes. Ó Pai, de maneira gradual e constante, que a tua palavra adentre a mente deles, forge, ó Deus, o entendimento deles, e que vivam, Pai, dentro do teu querer. Mas que acima de tudo, ó Deus, compreendam a salvação, tenham seus pecados, suas vidas entregues a Jesus, e tenham, ó Deus, desejar a vida eterna. Abençoe-os, conceda graça a eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, meninos e meninas.
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5 ao versículo 7. Continuaremos a adentrar a questão da ansiedade, só que agora em outro texto, trabalhado pelo apóstolo Pedro. Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao versículo 7. Esteja atento, irmão, à leitura da palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 7, mais uma vez, leiamos todos juntos. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 23 nos diz: o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, quais são os momentos que normalmente nós nos vemos mais ansiosos? Não são justamente os momentos em que, na nossa percepção, é bom lembrar disso, na nossa percepção, no nosso prisma, no nosso olhar, a nossa percepção que é falha, reduzida, míope. Não é justamente nesses momentos que, na nossa percepção, nós nos vemos sozinhos, expostos, desprovidos e desamparados. Não é justamente nesses momentos que, no nosso entendimento, nós estamos desamparados, momentos que temos a sensação de que não haverá condições de que nossas necessidades serão atendidas, que a nossa segurança está comprometida. São justamente nesses momentos que a nossa percepção, as coisas estão comprometidas. São exatamente nesses momentos que no nosso olhar, essas áreas como segurança, provisão, que na nossa percepção elas estão ameaçadas, estão comprometidas. E Deus, irmão, sabe muito bem disso. A nossa percepção é falha, que o nosso olhar ele é limitado e comprometido. São justamente nesses momentos que eu e você tememos e passamos a trazer para dentro dos nossos corações o temor e a insegurança. E como eu disse, Deus sabe disso. Ele não é alheio nem alienado ao que passa dentro dos nossos corações. Ele sabe perfeitamente disso. Tanto é, irmãos, que a palavra de Deus, sempre que vai tratar sobre ansiedade, as palavras cuidado, provisão, confiança, estão sempre ali inseridas no contexto. Sempre estão ali juntas para quando se fala sobre essa questão da ansiedade. Você pode ver vários textos que, usando outras palavras, quando você acompanha o tema ansiedade, as palavras provisão, cuidado, sustento, estarão sempre presentes no texto e no contexto. Porque Deus sabe disso. Sabe que na nossa sensação de
desamparo, nós precisamos ouvir que há realmente alguém que nos sustenta, que realmente há. Mas a nossa percepção é limitada, míope, ela que não é confiável, mas ela fala muito alto dentro dos nossos corações. A sua percepção, você tem que assumir. Ela tem um poder muito grande de falar muito alto dentro de você, dentro de mim e dentro de todos nós. Mas como eu disse, irmão, as palavras cuidado, provisão, sustento, confiança, amparo de Deus, elas estavam sempre juntas no texto, no contexto que se tratasse sobre ansiedade. E aqui não é diferente, como também vários outros textos da palavra de Deus. Mateus 6, 25 e diante, texto que nós meditamos na semana passada, em que Jesus diz: não andeis ansiosos pela vida, quanto que a vez de comer, beber, ou que a vez de vestir. Não há vida mais do que o corpo, mais do que as vestes. E ele vai dizer: se Deus está cuidando das aves dos céus, do lírio do campo, Ele cuidará de vocês. No momento em que nos percebemos desamparados, é apenas uma percepção, porque o cuidado de Deus permanece inalterado sobre nós, da mesma forma como permanece sobre toda a criação. Os pássaros não estão caindo do céu, desamparados a todo momento, porque Deus está cumprindo a sua promessa diariamente em dar sustentação à sua criação e também às nossas vidas. Como nós vimos na semana anterior, Cristo em Mateus 6 nos reorientou a percepção dos discípulos e também reorienta a nossa percepção, reorganiza a nossa mente e dá-nos atenção ao que realmente acontece. Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas orações, tudo com ações de graças, e Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele também está dizendo, em outras palavras, Deus tem dado sustentação. Sempre que a ansiedade é falada na Bíblia, as palavras cuidado, provisão, guardar, confiança estão presentes. Porque é justamente essas áreas que nós nos vemos ameaçados. Porque nós achamos que a coisa está comprometida, mas é só uma percepção nossa. E 1 Pedro não foge a esse padrão. Deus deixará claro em mais uma passagem para a nossa alma tão inconstante que Ele tem cuidado de nós. Bastava Ele falar isso, é apenas um lugar da Bíblia, não é mais. Nossa alma é teimosamente inconstante. Precisamos sempre ouvir que Ele tem cuidado de nós. E aqui Pedro está fazendo exatamente isso. O cuidado é mencionado nessa passagem. Essa carta não foi escrita, carta de 1 Pedro, escrita aos crentes que estavam sofrendo, principalmente por causa da ocasião que estavam vivendo. Eles já haviam sido dispersos por causa da perseguição contra o Evangelho. Por seguirem a Jesus, por terem crido em Jesus, por terem se posicionado, eles foram perseguidos pelos judeus, estavam sendo oprimidos também pelo Império Romano, e muitos estavam em outros lugares porque tiveram que fugir para não serem mortos. Então nós estamos falando aqui, irmãos, de pessoas que não eram apenas pessoas que contemplavam o Evangelho, mas pessoas que haviam crido em Jesus e demonstraram isso claramente, foram ameaçados e tiveram realmente que deixar tudo onde estavam vivendo para não serem mortos. São os cristãos, os crentes da dispersão, porque haviam sido expulsos ou perseguidos, tiveram que fugir por causa do Evangelho. E eles estão aqui, não sei, em uma outra terra, em outro país, em outra nação onde eles não conhecem nada, uma cultura estranha, uma comida diferente, hábitos diferentes, religiões diferentes, tudo diferente, mas estão ali por causa do Evangelho. E com certeza, irmãos, um lugar diferente, uma cultura diferente, tudo diferente daquilo com o qual eu estou acostumado, essa combinação de situações diferentes é algo que com certeza pode gerar e gera segurança.
certeza no coração de muitos. É uma combinação que faria o coração de muitos se verem desprovidos, expostos. Estou em uma nação que não é a qual eu cresci. Estou em um contexto onde me sinto inseguro. Não há garantias de nada. Estou aqui por causa do nome de Jesus. Em outro lugar, outra cultura, tudo novo. A sensação de exposição, com certeza, era algo vivo no coração desses irmãos nossos. Estavam em um lugar, agora estão em outro país, em outra cultura, por causa da pregação do Evangelho. Algo assim tem o potencial de elevar a ansiedade de qualquer um às alturas. São muitas interrogações, são muitas incertezas, são muitos sis a serem preenchidos. E se isso acontecer de novo? E se isso? E se isso? São muitas interrogações a serem preenchidas. O potencial disso elevar a ansiedade de alguém às alturas é com certeza muito alta. Mas é este povo a quem Pedro vai se dirigir, irmãos. É esse povo a quem Pedro vai se dirigir. Eles seriam ensinados a confiarem em Deus e os conduzir ao longo de toda a sua vida, também em outra nação. Seriam ensinados também a confiarem em Deus, a provisão e o cuidado dele, em meio às lutas e perseguições que estavam sofrendo. Eles seriam ensinados a confiarem na provisão e no cuidado de Deus, em meio às situações que estavam vivendo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem, ou mesmo passa no meu e no seu coração: pastor, por que Deus não remove as situações que geram ansiedade em mim? Seria muito mais fácil, não? Deus poderia tirar da minha frente todas as situações que tivessem potencial de elevar a minha ansiedade. Estaria resolvido o problema da minha ansiedade. Bastava Deus remover do meu redor situações que são gatilhos para gerar ansiedade em mim. Por que Deus não faz isso e resolve o problema de uma vez? Porque, irmãos, Deus nos levará a depender dele. Nós falaremos disso. Ele nos levará a depender dele em meio às circunstâncias, não a depender das circunstâncias. Seremos levados a confiar no Senhor em meio às circunstâncias. E lembre que nós estamos falando de um grupo de pessoas que está vivendo em uma condição de muitas incertezas aos olhos humanos. Deus não levará a mim e você a depender de circunstâncias. Levará a nós a dependermos dele em meio às circunstâncias. Então, se falamos de circunstância, de dependência, melhor dizendo, é claro que nós precisamos de falar de mais dois outros temas. Ao falar de dependência, precisamos falar sobre humildade. Porque só se verá dependente aquele que se vê necessitado, que assume-se na condição de que precisa receber algo que ele mesmo não pode prover, e isso exigirá uma terceira coisa, que é submissão. Dependência, humildade e submissão. E assim Pedro, irmãos, irá iniciar essa passagem falando inicialmente aos jovens, aqueles que ainda não estão com cabelo branco, aqueles que estão ali no momento mais, em que a bateria deles está no momento mais alto, tudo está ali no azul, no momento em que estão em vigor, mal vigor das suas vidas. Ele começa no versículo 5 desse capítulo e fala coisas tão importantes, mas ele vai dizer no versículo 5, na qual nós lemos: rogue igualmente aos jovens, sejam o quê? Submissos aos mais velhos. Algo que talvez seja difícil para a juventude, poder ter que dar ouvidos àqueles que já estão à frente deles no calendário, já viveram muitos anos. E se tem uma coisa que é própria da juventude, é não dar ouvidos, porque tem essa ideia de que com o meu ímpeto eu poderia resolver tudo que se pode resolver. Mas Pedro vai segurar todo esse ímpeto que a juventude
tem em dizer: sejam submissos aos mais velhos. É claro, irmãos, que Pedro aqui está trabalhando algo que vai muito além da juventude. É claro que isso serve para as nossas vidas, porque isso vai exigir humildade. Porque o jovem tem que assumir a condição de que o mais velho tem algo a contribuir para a minha vida que eu não tenho. Isso vai exigir humildade. E é claro que isso vai trabalhar também os nossos corações. A condição de que o outro tem algo a conceder-me que eu não tenho e preciso. Ele começa a trabalhar sobre a humildade, usando os jovens como primeiro ponto. Sejam submissos aos mais velhos. Não pensem que com ímpeto e com toda a energia que se tem, tudo se resolverá. Eu não vou cair nos mesmos erros que os meus pais caíram. Sua jornada já está fadada ao fracasso. Porque é justamente isso que levava muitos à queda, e Pedro já está trabalhando a condição de que eu preciso de algo que o outro tem em você. Isso vai se estender aos outros também, quando ele diz: rogo igualmente aos jovens, sendo submissos aos mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingir-vos de qual elemento que entra aí? Cingir-vos de humildade. É necessário exatamente esse item, humildade, para que eu entenda que há algo que o outro concederá de Deus na minha vida. Eu não reúno em mim mesmo tudo que eu preciso. Se faz necessário que eu receba aquilo que Deus tem para a minha vida. Os jovens encontraram isso que precisam muitas vezes na vida dos mais velhos. Precisaram receber o que Deus tem para eles na vida dos mais velhos. Mas ele vai estender, irmãos, essa questão a outros, quando ele vai dizer: cingir-vos de humildade. Cingir aqui significa exatamente você colocar a roupa. Pegar a roupa, é claro que não é algo falso, mas algo autêntico. Cinja-se, vista-se de humildade, e não de prepotência de um para o outro. Algo que o mundo ensina diferente. O mundo vai te ensinar a agir da seguinte forma: olha, você chega para tratar as pessoas assim, por cima, para que ninguém te pise. A Bíblia vai nos dizer que no nosso trato de uns para com os outros, nós devemos cingir as nossas vidas de humildade, de que o outro é igual a mim, mas há algo nele que eu preciso e há algo em mim que eu posso conceder a ele. Pois muitas respostas, irmãos, de orações e que trarão refrigério às nossas ansiedades, Deus usará o outro. Se eu estiver com o coração fechado para essa porta que Deus pode abrir, muitas das respostas que Deus traria à minha vida, eu não desfrutarei delas. A raiz precisa ser tratada, e é isso que Deus está fazendo. Cinjam-se todos, agora nós somos os jovens, cinjam-se todos de humildade. Por qual razão? Qual motivo? Qual a base? Ele diz: porque Deus faz o que? Resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? Aquele que não se cinge de humildade. E isso é perceptível nos relacionamentos. Isso é perceptível em você não ver-se necessitado do que Deus pode conceder através de outro. Em achar que você tem em si tudo o que você precisa, sendo que não tem. A humildade nos traz o entendimento de que, como eu disse, o outro tem algo à minha vida. Mas se essa porta já está fechada no seu coração, muitas das respostas que tratariam na sua ansiedade deixarão existir na sua vida. Mas Pedro é bem profundo, muito profundo a dizer que Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes concede a sua graça.
aquele que se vê completo, que não se vê necessitado de nada nem de ninguém, completamente autônomo, independente, justamente aquele que nos submete. Ele terá grandes dificuldades em ter que fazer algo que a ansiedade cobrará um preço muito alto dele, que é aguardar, que é esperar, é entender que não é o tempo dele, mas o tempo de Deus. A soberba, irmãos, faz com que nós não aguardemos o tempo de Deus. E aguardar é justamente algo que Ele vai nos mostrar nesse texto. O soberbo, o arrogante, é aquele que se vê completo, acima de tudo e de todos. Não se vê necessitado de nada. Irmãos, se é algo que nos nossos dias as pessoas estão sendo incentivadas, é justamente isso, a não dependerem de ninguém, a não se verem necessitados daquilo que o outro pode contribuir. Há tantas pregações, há tantas palestras que estão dizendo exatamente essas coisas para as pessoas. Tantas pregações de autoajuda que pensam estar ajudando as pessoas, estão afundando a vida delas. Porque há muitos lugares, por exemplo, no domingo como o dia de hoje, muitos lugares, muitos teatros, igrejas, que as pessoas estão ouvindo o seguinte: você é completo em si mesmo. Seja completamente independente, não peça permissão a nada, nem ninguém. Não se submeta a ninguém. Se vá, você usa o nome de Jesus, se vá o nome de Jesus de maneira mística, determine, reivindique, não aceite nada, não adie nada, estabeleça os seus prazos. Há diversos públicos que estão pregando exatamente nisso, domingo a domingo. Mas eu não posso ser sério, irmãos, em ver que exatamente nessas gerações próximas a nós, que a ansiedade continua a bater recordes, porque essa é uma mensagem mundana. Acho que você tem tudo dentro de você, você não tem tudo dentro de você. Muitos lugares muitos cultos estão encharcando a mente dos seus membros, ao dizer: você pode tudo. Não aguarde nada. Determine hoje o que vai acontecer na sua vida. Pedro vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Muitos lugares, muitas pessoas hoje irão sair dos templos, determinando, reivindicando para Deus, e vão adentrar semanas cheios de arrogância. Sendo que, na verdade, nossa verdadeira confiança em Deus é me submeter ao tempo dele, à vontade dele, para que ele, em seu tempo, possa exaltar e resolver a situação que está no mundo. E quando a situação não for resolvida, não haverá falta de sustento. Isso é fé. Isso é algo que realmente traz sustento e glorifica o nome do Senhor. Não que nós vemos ser dito no mundo afora, em muitos lugares, em muitos cultos, infelizmente. O texto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os soberbos encontraram em Deus um oponente. Os soberbos encontrarão em Deus um oponente, mas os humildes encontrará em Deus um sustentador. Aqueles que estão arrotando suas autossuficiências encontrarão em Deus um rival, porque o texto diz claramente: Deus resiste à soberba. Mas aqueles que aguardam, aqueles que se submetem ao nível que o texto diz, Ele concede a sua graça. Um recebe algo de Deus, o outro tem algo tomado pelo próprio Deus. É por isso que dependência e humildade são essenciais
para que nós, irmãos, possamos nos ver submissos à vontade do Senhor. E assim Ele, no tempo dele, considerar o que precisamos. Irmãos, é muito importante que eu e você saibamos que não podemos absorver as filosofias pagãs, o modo de pensar deles e achar que isso não cobrará um preço nas nossas vidas. Não podemos achar que absorver esse modo de pensar, que você tem as regras da sua vida em suas mãos, e que isso não cobrará um preço de sua alma, no seu coração, porque cobrará. Porque você vai estabelecer prazos, você estabelecer metas, e você vai ver que a coisa não acontece do jeito que você queria e a ansiedade explode. Mas aos humildes, aos dependentes que se submetem, eles entendem que Deus no tempo dele, como o texto diz, em tempo oportuno. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo dele, na vontade dele, na forma dele, nos exalte. E assim, irmãos, diferente dos soberbos, que não tem a quem direcionar suas frustrações, a não ser para si mesmos, eles não têm em quem depositar, porque afinal de contas são perfeitos e completos. Não tem a quem direcionar suas incertezas, as suas inseguranças, mas os humildes, os submissos, os dependentes têm. Versículo 7. Lançai sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Os dependentes, os que se humilham, os submissos, os que não precisam burlar o sistema, os que não precisam enganar ninguém, porque aguardam o tempo de Deus. Esses, enquanto a situação não se resolve, eles têm em quem, sobre quem lançar suas dores, suas angústias. Não estão lidando sozinhos. O arrogante, sim, o arrogante ele lida sozinho, porque ele não tem sobre quem lançar. Mas não assim, nós somos chamados a confiar nele, a depender, para a nossa dependência do Senhor. Nós temos sim, irmãos, sobre quem lançar a nossa dependência, a nossa angústia, as nossas tristezas e frustrações, que é o próprio Deus. Por qual razão nós temos em quem lançar? Porque Ele tem cuidado de nós. Como é importante nós ajustarmos o nosso olhar, Deus, com essa poderosa afirmação. O texto não está dizendo que talvez Ele tenha cuidado de nós. O texto está afirmando que Ele está cuidando de nós. Como eu disse no início, é a nossa percepção de que nós estamos desamparados, que há insegurança, que não há ninguém que esteja cuidando de nós. É a nossa percepção que diz isso, porque a palavra afirma: Ele está cuidando de nós. Não é uma possibilidade, não é uma certeza, mas é um fato, é uma afirmação sobre a qual eu e você somos chamados, aqueles que estão depositados no Senhor Jesus. Nós somos chamados a descansar. O Salmo 23, mencionado no início, está aqui em nossa projeção, nos lembra dessa afirmação, dessa verdade. O Senhor é o meu pastor. Diante disso, aquele que é Senhor, soberano sobre tudo e todos, não é apenas alguém que consegue cuidar de uma coisa ou de outra, Ele cuida, sustenta tudo simultaneamente. Esse Senhor, Ele também é pastor da minha vida. Diante disso, eu não me vejo faltando nada. A minha percepção é ajustada. A minha percepção é ajustada, para que dessa forma eu não me veja mais ansioso. O mundo vai sempre dizer a vocês: vocês têm que ter isso, vocês têm que ter aquilo, você tem que ser isso em tanto tempo, você tem que alcançar tal situação em tal prazo, só assim você se verá completo.
Pode ser que na sua vida não seja isso, mas se você absorver, meu cara, e você não deixa de ter sua responsabilidade ao absorver, porque a palavra continua dizendo as coisas com as quais você deve se ocupar e se preocupar. Você não é passivo, você absorve ativamente, vem o mundo e diz, faça isso, seja isso, alcance isso em tal tempo. Olha esse fulano aqui na internet, ele fez isso, as gurus, né? Fazem isso muito bem na internet, e você absorve aquilo ativamente. E a coisa não acontece, e você se vê faltando. Está faltando isso porque ele falou que tinha que acontecer e não está acontecendo, pastor. É porque o mundo da internet passou a ser o seu pastor. Ele passou a ser o Senhor da sua vida. Ele que está ditando que você deve ter e crer. Volte a se submeter, a se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Ele é que diz para você quais devem ser os seus anseios. Ele é que diz quais devem ser as suas prioridades. E assim tenha mais uma vez, meu carinho, as suas prioridades ajustadas, o seu olhar realinhado mais uma vez. E assim se veja cuidado por Deus. Porque há uma diferença entre a Bíblia afirmar que Ele tem cuidado de você e você realmente se ver cuidado por Ele. Pode haver um abismo separando essas realidades. Ele tem cuidado de você, mas tão importante é que aquilo que a Bíblia diz, realmente você se veja cuidado. É necessário reconhecer. Isso só é possível através da humildade que nos leva à dependência e nos levará à submissão. O mundo diz: erga-se. O mundo dirá para você: erga-se, não espere nada nem ninguém, você tem tudo que você precisa. Projete-se, conquiste você com aquilo que você tem. Mas a palavra continua a te dizer: submeta-se, dependa de Deus, humilhe-se sob a poderosa mão dele. E muitas dessas ações de Deus virão através da vida de outros. E Ele, no tempo dele, se exaltará. O mundo continua a dizer: não espere ninguém. Faça você seu próprio caminho. A palavra continua a dizer: aguarde, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. E a partir disso, o nosso coração dependente, humilhado e confiante em Deus, a palavra te dizer: tem cuidado de você, haverá paz. Você realmente se verá cuidado. As circunstâncias não mudarão ao seu redor, mas o seu olhar para elas será reajustado. Você verá cuidado do Senhor. Esvaziado dos seus anseios, muitas vezes absorvidos os conceitos do mundo, você se verá cuidado de Deus. Quando você se ver, quando você se olhar completamente esvaziado dos preceitos do mundo, você se verá cuidado por Deus. Mas todas as vezes que o mundo for o pastor, aquele que ditar para você o que você deve ser e ter, você se verá desprovido, porque não serão os mesmos referenciais. Assim, meu caro, eu posso te afirmar: Deus tem cuidado de todos nós. E quão importante será que depois de humilhado, humilde, dependente, submisso, você se veja cuidado. E não fique Deus dizendo uma coisa, você enxergando outra. Você questionando seu coração: onde está esse cuidado de Deus que eu não enxergo? Mas após estar debaixo da poderosa mão de Deus, você se pergunte: como eu não pude ver esse cuidado tão claro de Deus ao meu redor?
E onde há murmuração, haja agora gratidão. Antes, onde haver questionamento, amargura, ressentimento, há explosão de louvor. E assim Deus tiver a depender dele em meio às circunstâncias. Nos lembremos que essas palavras foram ditas a pessoas que eram forasteiros em terras onde eles não tinham direitos, com certeza eram excluídos, havia muitas situações de insegurança, mas eles foram direcionados pelo Senhor através de Pedro a olhar para a situação ao redor deles e se verem cuidados por Deus. Jesus tem mudado a sua vida. Ajuste o seu olhar. O seu olhar só será ajustado se você se ver dependente. Você se humilhar na mão do Senhor, é poderosa mão do Senhor. E assim se submeter à vontade. Não é uma afirmação vazia, mas uma afirmação real e genuína. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por qual razão, pastor? Como que eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade? Diante de tudo que já aconteceu, todos os sis, todas as situações que precisam ser preenchidas ao meu redor. Como que eu posso lançar sobre ele a minha ansiedade? Como que eu posso não viver ansioso por causa da verdade que ele está cuidando de nós? Ajuste o seu olhar. E esse olhar só será reajustado debaixo da poderosa mão. Vamos orar nessa hora, meu Pai. Vamos nos dirigir àquele que é soberano, aquele que governa tudo e todos, aquele que não dorme, aquele que tem todo o poder em suas mãos e que nos chama a submeter ao governo dele, a lançar sobre ele todas as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Bendito Senhor, mais uma vez, ó Deus, nos dirigimos a Ti. Nós, tão inconstantes, teimosamente inconstantes, nós que com certeza ao longo dessa semana, mesmo tendo inúmeras demonstrações do Teu cuidado, da Tua provisão, ó Deus, nos vimos, mais uma vez, na nossa percepção, ó Deus, descuidados, dispostos e desamparados. Mas, ó Deus, isso não é verdade. O nosso olhar deve mudar diante da Tua graça e da Tua provisão. Ó Deus, que a nossa forma de enxergar as situações ao nosso redor mude, não para dizer que elas não estão acontecendo, mas para olhá-las debaixo da Tua provisão. O Senhor tem cuidado de nós, que nós nos vejamos cuidados pelo Senhor, que não haja, Pai, uma distância entre a Tua palavra firme e aquilo que nós enxergamos, ó Deus. Por isso, ó Deus, ajusta o nosso olhar. E assim, ó Deus, possamos realmente desfrutar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas. E não andarmos ansiosos. Nós temos sobre quem lançar nossas dores. Nós temos sobre quem lançar, ó Deus, as nossas frustrações. Nós, ó Deus, somos aqueles que somos chamados pelo próprio Deus a depositar diante do Senhor os nossos temores. Temos a quem dirigir os nossos medos, que é o Senhor. Nós somos frágeis e fracos e nos assumimos assim, para que assim desfrutemos, ó Pai, do amparo e da força do Senhor. Leve todos os corações presentes aqui hoje, ó Deus, a se verem genuinamente cuidados por Ti, a não acharem que isso é fantasia, mas vejam como sendo algo real, perceptível, e assim desfrutem do Teu cuidado. Concede-nos graça, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus traga a paz no seu coração, meu irmão, minha irmã. E essa semana que te aguarda, toda vez que for um período de ansiedade, começar a bater lá, no máximo, você
se lembre da afirmação que é dada pela palavra de Deus. Ele tem cuidado de todos nós. Vamos colocar em pé nessa hora. Vamos orar ao Senhor, oração final. Estar orando, pedindo a bênção do Senhor sobre todos. Impetrando a bênção, no final da bênção, cantaremos o amém. Livres, ensinando assim esse culto ao nosso Deus. Bendito Senhor, graças-te, Pai, por esse momento, junto aos meus irmãos. Ó Pai, nós que pecamos ao longo dessa semana, mas ainda assim o Senhor, em tua grande misericórdia, nos recebe, ó Deus, em tua presença, nos ampara, nos edifica, ó Deus. O Senhor não se torna mais Deus quando adoramos a Ti, mas nós somos edificados, somos amparados e consolados ao adorarmos o Senhor em comunhão, em comunidade. Abençoe a semana de cada um, as decisões que precisam tomar. Abençoe, ó Deus, a recuperação do Vilmar, ó Deus, no dia. Abençoe, ó Deus, a saúde daqueles que estão fazendo tratamentos. Abençoe, ó Deus, a vida do Adriano, Pai. O Senhor age no coração dele e sua saúde também. Abençoe todos os nomes que nós falamos aqui nas quintas-feiras, ó Deus. Ó Deus, nomes que estão sempre sendo levados à tua presença pelos teus servos, ó Pai. E que essa semana que iremos adentrar, entremos, ó Deus, confiando em tua provisão e em tua graça. As decisões sejam decisões sábias, buscando o Senhor. Que abençoe também a cantar pelo próximo domingo, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ter visitantes, muitos visitantes aqui, ouvindo a tua santa palavra. Que a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, e todo o povo do Senhor sobre esta terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Tenho aqui alguns avisos ainda a passar. Ô Gabriel, senta lá agora. Alguns avisos, irmãos. O primeiro deles, próximo domingo será a nossa cantata, né? Nos avisos aqui. Convide pessoas para estar conosco aqui. Tem os convitinhos aí. A Débora está lá, ao final você sair, pega alguns para você entregar para alguém durante a semana, né? Convidando para esse próximo domingo, que tem, acima de tudo, irmãos, um objetivo evangelístico, para que pessoas estejam aqui ouvindo, não só as canções, mas a palavra também, e Deus possa agir nos corações. Ao final desse culto, né, nós teremos uma social aqui embaixo, para podermos, né, receber as pessoas também. Próximo domingo, às 19 horas. Pode passar. Terça-feira agora, né, ensaio. É o último ensaio antes da cantar. Todo mundo está aqui. Os meninos que vão fazer as entradas, né, estejam aqui às 19 horas, terça-feira agora, para a gente ajustar, fazer tudo certinho. Quinta-feira, nosso estudo bíblico sobre princípios para a liderança cristã, princípios bíblicos para a liderança. Ensino bênção e convido para todos que estejam presentes, tanto liderados quanto líderes, aqueles que serão líderes no dia, precisam saber. Às vezes a gente acha que eu sei o que tem que falar, não sabe. Eu sei o que o pastor vai falar, não sabe. Muito bom, muito importante que você venha. Esse sábado não temos jovens, né? A IBD, domingo,
Chame os jovens novamente para estarem conosco, criamos mais uma sala, estejam junto conosco aqui e vamos começar a funcionar como as outras igrejas, né? Eu passo domingo aí de manhã, está todo mundo nas outras denominações, vindo as suas EBDs, vamos começar a nos adequar nisso também. Temos uma classe agora de jovens e adolescentes. E o plano é de cada vez mais aumentarmos para conquistarmos a condição de sermos uma igreja organizada. Domingo que vem, irmãos, não haverá ceia, Santa Ceia. Adiamos para o segundo domingo, por causa da questão da etapa, né? Possivelmente será um ponto maior. Então, o segundo domingo de dezembro será a Santa Ceia. Outro aviso também, a Conselho do Eldorado ofereceu para nós uma conta exclusiva para nós. Então, todos os irmãos podem fazer, aqueles que quiserem, podem contribuir por Pix. Então, sempre tem alguém perguntando, então foi resolvido. É um e-mail, eu vou pular no grupo. O e-mail, o nome que vai aparecer, Igreja Presbiteriana do Eldorado. Por que não é para ter? Porque a gente não tem CNPJ para isso, e só vai acontecer quando a gente for organizar a igreja. Mas quando você manda para colocar lá, vai aparecer Igreja Presbiteriana do Eldorado. A chave vai ser o e-mail, né? Mas você pode enviar, e é para aqui, é para exclusivo para a igreja de Abaeté. O e-mail é ipabaeté@gmail.com. Não é ipabaeté. Muito comum esse erro acontecer, eu já fiz isso, né? Depois que eu fui lá e corrigi. É ipabaeté. Vai estar no grupo da igreja. O task para providenciar o QR Code, que já foi feito. Quem quiser aqui, modernidade está aí, né? Contribui também. Então vai ter o Pix para uma conta exclusiva na igreja. Comprovantes, pode enviar o TAS, mas você pode imprimir e colocar aqui para passar na contagem dos dízimos, tá bom? São esses os avisos. Eu vou para a porta, não saia sem cumprimentar quem está do seu lado, vai ter um momento final aí de comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus.